E o Supremo Tribunal Federal formou maioria e condenou o primeiro réu dos atos do 8 de janeiro. Os ministros Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguiram o voto de ontem do relator ministro Alexandre de Moraes para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira pelos 5 crimes apontados na denúncia da PGR. Os votos divergentes da sessão de hoje foram dos ministros André Mendonça e Luiz Roberto Barroso. Mendonça foi contra a condenação por golpe de Estado e Barroso divergiu do entendimento de Moraes sobre o crime de abolição violenta do Estado de Direito. O réu foi sentenciado a 17 anos de prisão, além de pagamento de multa e indenização por danos morais. O julgamento do segundo réu, Tiago de Assis, chegou a ser suspenso com 10 votos a favor da condenação. O resultado não havia sido proclamado porque Luiz Fux não estava no tribunal e não tinha votado. Agora há pouco, Fux retornou e a votação então foi concluída. Tiago foi condenado por 5 crimes, com pena de 14 anos. Essa foi a proposta do relator Alexandre de Moraes, seguida também pela maioria. Agora, o STF julga o réu Matheus Lima de Carvalho Lázaro, preso após invadir o Congresso. Já nós vamos trazer mais detalhes dos votos de hoje, mas antes, quero te ouvir, Ana Paula Henkel, muito boa noite. A gente acompanha agora na tela, né? O terceiro réu está sendo julgado neste momento na sessão do STF. Daqui a pouco a gente vai para lá para acompanhar um trecho, mas quero te ouvir em relação já a dessas duas condenações desses 2 réus no dia de hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Constantino, mestre Augusto. Boa noite, Silvio. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Hoje eu acompanhei muita gente aqui da nossa audiência nas redes sociais de olho na TV Justiça, acompanhando esse julgamento. E aqui vamos repetir sempre, né? Não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. Qualquer vândalo, qualquer criminoso do 8 de janeiro deve ser julgado, deve ser condenado. Ninguém está acima das leis, mas ninguém pode estar abaixo das leis. Então, muitos questionamentos, né, Paula, como nós conversamos ontem, o que essas pessoas estão fazendo sob a tutela do Supremo Tribunal Federal, se eles não têm, ninguém tem o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. Eu acho que a gente vai dar algumas voltas nesse assunto, então não vou me estender muito, Paula, mas eu acompanhei hoje, fiz algumas anotações do que os ministros estavam falando, né? É impressionante como eles, às vezes, eles precisam sair do assunto para emplacar o discurso político deles. A primeira anotação que eu fiz aqui foi o ministro Barroso, quando ele foi proferir o voto dele, ele falou sobre a pena, dosimetria, atentado ao Estado democrático de direito, aquela pompa toda que a gente sabe que eles gostam, mas aí ele começou a falar sobre o comunismo. O que é o comunismo? E aí ele explicou que, de acordo com Marx e Engels, o comunismo é a abolição da propriedade privada, tudo anotado aqui, Paula, um modo de organização política fundado na economia planificada, onde numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, antecede a abolição do Estado. E aí ele diz, e no Brasil nós não temos nada disso. O comunismo não está no Brasil. O comunismo ele precisa ter a abolição da propriedade privada. No Brasil, abro aspas para o ministro Barroso, no Brasil, a meticulosa proteção da propriedade privada está na Constituição Federal e no seu Código Civil. E aí a gente pensa, será que os ministros eles não estão atentos ao que eles estão julgando? Comentávamos semana passada, exatamente como agora vamos ver desapropriações de propriedades privadas que não estejam aí no rumo da sua função social.
Ministro, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa com a fala do senhor, porque se a meticulosa proteção da propriedade privada está na nossa Constituição e no Código Civil, que julgamento foi esse que vocês tiveram aí? Enfim, Paula, vamos falar, né, de muita coisa, mas para finalizar, a última aqui no ministro Barroso, ele disse assim depois: a gente precisa restabelecer no Brasil um processo importante de pacificação, depois de xingar, né, metade do Brasil durante 4 anos, mas tudo bem. Precisamos trazer o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura. Quando ele fala trazer o sentido mínimo das palavras, eles usaram durante 4 anos a palavra fascistas como quem bebe um copo d'água. Eles chamaram o 7 de setembro do ano passado, amanhã vamos ver o tamanho do fascismo. E aí os ministros, com todo respeito, aparecem ali e agora querem pacificação e respeito ao sentido mínimo das palavras, enquanto eles proferiram fascistas e genocidas como quem respira durante 4 anos, Paula. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Suas primeiras impressões em relação a esse julgamento que começou na manhã de ontem, hoje segue, então, já com 2 condenações. A primeira do Aécio Pereira, com 17 anos, pegou 17 anos aí de prisão em regime fechado. O segundo réu também, Thiago de Assis, 14 anos. E também agora a gente estava acompanhando o terceiro réu, está acontecendo o julgamento nesse exato momento, do Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Boa noite, Constantino. Boa noite, Paula. Tudo errado, tudo assustador. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, mestre Augusto, amigo Silvio e, acima de tudo, nossa qualificada audiência. A Ana já levantou a primeira bola, né? O foro é inadequado. São indivíduos, pessoas comuns, que podem ter cometido o crime de vandalismo, depredação de patrimônio público, mas jamais deveriam estar sendo julgados pelo STF num julgamento de atos antidemocráticos. Segundo grande equívoco, né, o ministro Alexandre é o maior defensor dessa tese, mas os outros estão seguindo, é a culpa coletiva. Não precisa mais de individualização dos atos para responsabilizar indivíduos, que são os únicos que agem no Brasil de hoje. Né, o sujeito é parte da turba golpista, fascista, ele tem o crime de associação. Né, isso é assustador. Outra coisa, né, que fica muito claro, conversei com algumas pessoas da área de direito, aula básica, né, de faculdade de direito, o instrumento importa. Então, mesmo que o sujeito tenha o intuito de envenenar um vizinho que ele não gosta, se ele confundiu lá e trocou o veneno por açúcar e deu um monte de açúcar para o café do sujeito, é muito difícil você enquadrá-lo em tentativa de assassinato, porque açúcar não mata. Bom, ao longo do tempo, com muita dosagem, pode ser, mas não envenenamento por açúcar, isso é impossível. Então, nós estamos falando aqui de instrumentos que claramente, como apontou o ministro Cássio Nunes, não tem condições de dar um golpe de Estado. Que golpe de Estado é esse com selfies, vendedor ambulante de algodão doce e gente quebrando ali com as mãos alguns móveis? Isso não é golpe de Estado. O presidente não estava em Brasília, eles não têm condições de tomar o poder aliás, Paula, fica a pergunta, se era uma tentativa de golpe de Estado, por que fracassou? Quem foi que impediu? Uma vez que eles conseguiram invadir, e quem tinha força para impedir, nada fez. Pecou por omissão deliberada, na melhor das hipóteses. Esse golpe de Estado é o mais mambembe da história, né? Deram um golpe, conseguiram invadir, foi uma tentativa, mas depois o que aconteceu? Porque deu errado, então, né? Então é evidente que isso não é um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe de Estado. Vandalismo, depredação, essas coisas, a gente aqui sempre condenou e sempre vai continuar condenando. É por isso que a gente repudia com veemência os métodos de grupos como MST, MTST, Black Blocs, Antifa, movimentos que muitas vezes alguns desses ministros aí já até defenderam, né? O Barroso mesmo chegou a falar, como é que Antifa é antifascismo, né? Então ele acredita no nome. Vai ver que a República Democrática da Coreia do Norte e da China são repúblicas democráticas e não ditaduras comunistas. Então, é um duplo padrão escancarado. Nunca foram condenados a tanto tempo de prisão líderes ou indivíduos que agiam depredando patrimônio público nesses movimentos.
Então tudo está muito esquisito. Eu vou voltar depois, porque a gente tem muita coisa para falar. Tem a relação do Alexandre de Moraes nisso tudo, muitas coisas absurdas que estamos vendo no Brasil e, infelizmente, Paula, essa é a minha primeira conclusão, muito pouca gente com testosterona, com coragem para apontar o óbvio. Esse julgamento é bizarro do começo ao fim. Silvio Navarro, muito boa noite. O que você pode destacar aí desse julgamento? Já temos, então, 2 condenações, do Aécio Pereira e também do outro réu, do Tiago, né, também que foi condenado a 14 anos. Além disso, foram condenados a multa e a uma indenização por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais, né, Silvio? E só para destacar em relação à primeira condenação do Aécio Pereira, o placar ficou em 8-3. Houve divergência em relação ao voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, dos ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e também do ministro André Mendonça. Daqui a pouco a gente vai mostrar que, inclusive, houve até um bate-boca, né, uma divergência em relação principalmente ao voto do ministro André Mendonça. Boa noite, Silvio. É quase um 8-2,5, né? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, na verdade, quer fazer um charme ali durante o seu voto para não simplesmente concordar inteiramente com o relator. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que nos acompanha. Como disse a Ana Paula, nós vamos dar algumas voltas em torno de todo esse julgamento em relação àquela tarde do dia 8 de janeiro que, como eu sempre gosto de frisar, terminou de uma forma que ninguém gostaria. Ninguém. E por isso nós vamos defender, como fazemos desde o dia 9 de janeiro, que essas pessoas que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República conseguiu reunir provas de depredação ao patrimônio público, seja dentro do Palácio do Planalto, ou seja, a cadeira de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como disse o ministro Gilmar Mendes hoje, uma foi encontrada do lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, que essas pessoas sejam punidas à letra fria da lei, com o rigor máximo, para que nunca mais isso volte a acontecer no Brasil. Agora, já restou evidente, já no julgamento do primeiro, né, o Aécio Lúcio, e agora temos esse segundo, Tiago de Assis Matar, Paula, que a dosimetria dessas penas, ela tem um grande cálculo e componente político, porque nós temos hoje traficantes de drogas, assassinos e principalmente toda uma geração de políticos corruptos que assaltaram o Brasil durante décadas, especialmente na gestão do PT, que estão soltos. Talvez o maior símbolo da impunidade aos crimes de colarinho branco e ao revisionismo histórico contra tudo que a Lava Jato deixou de legado no país, seja o Sérgio Cabral sorrindo e dançando, entre outros tantos políticos que o Brasil achou que poderia virar a página e deixá-los no passado. Não, eles não ficaram nem na papuda, nem em penitenciárias, mas estão de volta à cena do crime. Alguns na garupa da quadrilha que comandou o crime organizado no Brasil dentro do Palácio do Planalto. Né? O maior esquema de corrupção já engendrado na República. E quem falou em quadrilha de volta à cena do crime é o vice-presidente da República na atualidade, Geraldo Alckmin. 17 anos de pena. Pois bem, nenhum mensaleiro pegou uma pena dessa magnitude. Nem José Dirceu, apontado como o mentor do esquema do mensalão, porque Lula foi poupado na ação penal 470, que, aliás, teve 69 sessões de julgamento, que, aliás, foi de agosto a dezembro, mas só terminou 1 ano e meio depois, por conta dos embargos infringentes. O direito de defesa aos réus. Agora não. Estamos vendo um julgamento acelerado. Temos aí ministros que foram lá simplesmente para marcar presença, você já citou o nome deles, ministro Fux, ministro Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, Barroso ali fazendo o seu charme, o Zanin também um ou outro pronunciamento, mas esqueci de alguém, e claro, o ministro Dias Toffoli, mas esse está dedicado a desconstruir a Lava Jato e prestar seu serviço, já que parece estar de volta à cadeira de advogado-geral da União ou advogado do PT. Para não me estender, Paula, essa dosimetria de pena jamais foi vista no Brasil para alguém que cometeu crime de depredação. Do contrário, nós vamos ter que também revisitar a história dos Black Blocs.
Augusto Nunes, muito boa noite. Também quero te ouvir em relação a essas duas condenações aí, então, do Aécio Pereira e também do Thiago Assis, né? O primeiro réu, então, que pegou 17 anos de prisão e o segundo, então, foi condenado a 14 anos. São condenações bastante pesadas, bastante duras, né, Augusto? Paula, nossa chefe, boa noite, meu irmão Silvio, meu querido amigo Constantino, minha parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. O Silvio estava falando da diferença, né, da dosimetria, das penas aplicadas pelos ministros. Primeiro, isso mostra que a conduta deve ser individualizada. Estão divergindo por quê? O Alexandre de Moraes não disse que foi a multidão que fez a mesma coisa? Tese completamente absurda, para não fazer a obrigatória, a exigida por lei, individualização de conduta. Foram diferentes, estavam então no mesmo julgamento, primeiro dia, e agiram de modo diferente, senão a pena aplicada por eles não seria igual. Quer dizer, fizeram o que diz o Alexandre de Moraes, com exceção dos dois ministros, Nunes Marques e André Mendonça, que discordaram, já falamos deles. Mas a Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido, foi condenada a 18 anos de prisão. Que tal? Que tal? É isso aí? É a mesma coisa? Segundo, está evidente, depois de algumas horas de julgamento, o seguinte: o STF não é o lugar para se julgar o processo, está na cara, já basta lembrar, é a primeira instância. Eles não têm, os réus não têm foro especial. Não há sentido, né, transformar o STF num tribunal de exceção para julgar crimes políticos e fazer presos políticos que configuram a existência de uma ditadura. No caso, a ditadura do judiciário. Mas, quanto ao golpe, claro que não houve, já está evidente. Agora, pelo seguinte, é a pergunta que desmonta a acusação. Qual seria o passo seguinte? Consumada a invasão e a depredação, que devem sim ser condenadas, isso é crime. Depredação do patrimônio público é crime, condena por isso. Agora, não, estão condenando, aliás, o Alexandre de Moraes acusou por dois crimes, entre aspas, iguais. Não sei o que, do Estado de Direito, ataque ao Estado de Direito, dissolução, uma coisa dessas, não dá para prestar atenção, não existe isso. E golpe de Estado. Então, até o Barroso, que é cúmplice do ministro Alexandre, teve de constatar. Isso aí também é ir longe demais. Então, tá bom, voltando ao golpe, e daí? Foi consumada a invasão. Aí volta para o acampamento. Quem assumiria o poder? Você dá um golpe para trocar o governo. Não foi um golpe, como diz o acusador Alexandre de Moraes, contra um governo democraticamente eleito. Sim, quem seria o presidente? Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros da Praça dos Três Poderes? Que tropa garantiria a permanência dos golpistas no poder? Quais eram os militares escalados para assumir as posições de comando? Teria de haver um novo ministro do Exército, da Defesa, não nomeado por Lula. Respondam a isso. Então, esse julgamento, pelo andar da carruagem, vai configurar a negação da justiça, o triunfo da injustiça. Mas eu vou discordar do meu amigo Constantino. Surgiram vozes aí muito corajosas, tanto que o Alexandre de Moraes, quando ele está falando, quando ele assume a sua posição de relator, ele gagueja, ele tropeça, não é só por ser ruim de improviso.
não sabe ser orador de palanque. Isso é um julgamento político. Tem que ser bom de palanque. Ele não consegue camuflar a cólera. Ele gostaria de pegar pelo pescoço tanto o desembargador aposentado Sebastião Coelho quanto o advogado, hoje do segundo acusado, que disse o que declarou o Barroso, e é verdade. Barroso contou a história de que não, conversou com o pai de um deputado que disse essa frase no vídeo. E espero que a gente reprise, aí para dirimir qualquer dúvida. O Barroso diz, ao contar o encontro, relatar o encontro com o pai do deputado, que teria dito a frase, ele falou, eu disse que eleição não se vence, se toma. Daí, ele disse. Então contou uma história aí que não resiste à reprise do vídeo. Então eles ouviram como é que eles são vistos pela população brasileira pela primeira vez com alguém dizendo olho no olho. Olho no olho, vocês estão entre os mais odiados do Brasil. Ouviram? Ouviram? O Alexandre ouviu que é parcial. Também adoraria prender quem diz isso. Portanto, foi rompida, sim, a barreira do medo. Claro. 2 advogados disseram que eu espero que os outros digam também, com a devida altivez. Está sendo feito esse julgamento no lugar errado, ele é ilegal, será um dia anulado e a acusação principal não para de pé. Parece um discurso da Dilma. Que golpe é esse? Nós já tínhamos falado do algodão doce, mas agora surgiu a pergunta que é definitiva. E depois disso, o que é que deveria ser feito? Já que a gente do governo nem procurou impedir, até onde eles iriam? Será que ia assumir o poder o G. Dias? Então esse julgamento só serve para desmoralizar a justiça, e eu repito, um dia serão anuladas as decisões, todas. Se eles não sabem disso, aí vai o aviso.